Essa noite eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de lidando com a dor. Bom, todos nós, né, a gente poderia perguntar aqui, quantos aqui nunca passaram por lutas, dificuldades, enfermidades, perdas, luto, né? A gente, com certeza, eu acredito que nenhuma mão se levantaria se eu perguntasse aqui quem nunca passou por isso. É certo que todos nós enfrentamos todas essas coisas, mas como nós passamos por uma luta, como nós passamos por uma dor, isso faz toda a diferença. Porque quando nós sabemos lidar com a dor em Deus, nós vamos ter experiências profundas, marcantes, impactantes, extraordinárias com o nosso Pai. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. O texto que vai dar base a essa palavra está do versículo 8 ao 37. E eu quero pedir para você acreditar que eu li esse texto mais de uma vez antes e também durante, quando eu estava preparando essa palavra. É um texto bastante extenso e eu vou estar usando durante a palavra, mas eu vou estar te contando o que está aí nesse texto, do versículo 8 ao 37, porque eu acredito que vai ser mais rápido para depois a gente poder estar trabalhando o texto. Amém? Vocês acreditam que eu li essa palavra com afinco e vou contar a história certinho para você? Quando Eliseu passava por Sunem, havia ali uma mulher que o convidava para fazer as refeições em sua casa. E isso foi acontecendo e um dia essa mulher falou para o seu marido: vamos fazer também um quarto aqui, para que quando esse homem de Deus, quando o profeta, o homem de Deus, passar por aqui, ele também possa se hospedar aqui, ele possa ficar, ter um lugar para descansar. E assim eles fizeram um quarto, colocaram ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma luminária ali, uma lamparina ali, para que quando ele passasse, ele pudesse ali descansar. Eliseu ficou ali, né, maravilhado com aquilo e falou para Geazi, o moço que andava com ele: vai, converse com a sunamita e pergunta se ela precisa de alguma coisa que nós possamos fazer por ela. Vai lá e conversa com ela. Geazi foi e perguntou para a sunamita: o que nós podemos fazer por você? Né, tem algo que você precisa que a gente possa de repente interceder por você? E a sunamita diz: não, de nada eu tenho falta, eu não preciso de nada. Geazi então chega a Eliseu e fala: olha, a sunamita diz que de nada ela tem falta, que ela não precisa de nada, mas eu vi que o marido dela é velho e ela não tem filho. Aí, então Eliseu mandou: olha, manda a sunamita vir. A sunamita veio. E Eliseu, então, disse a ela: olha, no próximo ano você estará segurando um filho nos braços. Ela fala: não minta para mim, Senhor. Porque certamente a sunamita, esse era um desejo dela, ter um filho. Mas ela não tinha. E no próximo ano aconteceu como Eliseu havia dito. Depois de um tempo, o marido da sunamita estava, né, na colheita e aquele menino foi então ter com o pai. Chegando lá, o menino começou a ter uma forte dor de cabeça e a gritar: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai do menino pede para um dos empregados levar aquele menino até a esposa. E assim eles fizeram. Chegando lá, a sunamita, a palavra diz que a sunamita ficou com ele no colo até o meio-dia e ele morreu. Ela então pega o menino, coloca no quarto, na cama do profeta, ali, e ela fecha a porta e vai até o profeta. Ela vai até lá, Eliseu vem com ela, e então Eliseu entra no quarto,
ora ali pela vida do menino e o menino tem a vida de volta. É nessa palavra que eu quero meditar nessa noite e tenho entendido que Deus quer falar conosco. Quem é essa mulher? Quem é a sunamita? Uma mulher que a gente não sabe nem o nome. Sabemos que ela é a mulher de Sunem, a sunamita. Sabemos algumas coisas que identificamos no texto. Podemos ver que ela era uma mulher rica. No versículo 8, não fica subentendido isso. Em muitas versões, a palavra traz que ela era uma mulher abastada, ela era uma mulher rica. Uma mulher generosa, que faz questão de abençoar ali. Uma mulher que estava atenta à necessidade dos outros, hospitaleira. Uma mulher que desejava a presença de Deus em sua casa. Sim, porque o profeta no Velho Testamento, ele figurava a presença de Deus. E o fato dela desejar que o profeta, que aquele homem de Deus ali estivesse em sua casa, é sinal de que ela queria ali a presença de Deus em sua casa. Ela tinha um coração de serva, não era um coração de barganha, de troca. Tanto ela queria simplesmente servir Eliseu ali, porque nós percebemos que mesmo quando ele deseja abençoá-la, o que ela fala? Eu de nada tenho necessidade. Eu não preciso de nada. E Eliseu era alguém fantástico. Era um homem que estava debaixo de uma virtude de porção dobrada. Era quem tinha sido o mentor de Eliseu, era Elias. E numericamente falando, Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. Quem não gostaria de hospedar um homem desse nível e pedir até mesmo para que ele orasse por eles, não é verdade? Quando a gente chega perto de alguém que é uma pessoa muito usada pelo Senhor, a gente não quer nem que aquela pessoa saia sem a gente orar, sem orar pela gente, não é verdade? Sem orar pela casa da gente, sem orar pela família da gente. A gente quer isso, mas nós vemos aqui que o coração da sunamita não é esse coração de troca, de barganha. Ela não estava ali fazendo aquilo para receber nada, para receber algo em troca. Ela tinha um coração também de contentamento. Tanto é que assim, para uma mulher hoje não ter um filho, muitas sofrem com isso. É uma grande dor não poder ter um filho. Mas naquele tempo ali, naquele lugar, não ter um filho era um sinônimo até de maldição, de você não é abençoado. E mesmo assim, ela tinha um coração em contentamento. A gente não vê ela fazendo porque ela queria receber. Pelo contrário, ela simplesmente diz, olha, de nada eu tenho falta. Sabe, irmãos, nós sofremos por diversas coisas, por diversos motivos. Sofremos porque outros nos impõem sofrimento. Às vezes a gente não tem o controle das coisas. Um carro desgovernado, alguém inconsequente, muitas vezes podem trazer consequências e sofrimento para nós, sem nós não termos nada a ver. Mas pessoas nos impõem sofrimento. Nós também sofremos por decisões erradas que tomamos. Muitas vezes nós tomamos decisões, fazemos coisas sem consultar a Deus e depois nós sofremos por essas decisões erradas que nós tomamos. Sofremos porque temos um inimigo voraz e o nosso inimigo ele é assim, ele veio para roubar, matar e destruir, ele não se cansa e ele está sempre em derredor tentando nos atingir, nos matar, roubar mesmo e destruir como é próprio dele. Nós sofremos por causa do pecado. São tantos os motivos que muitas vezes nos levam à dor e o sofrimento. Mas eu entendo que a dor e o sofrimento nos fazem muitas vezes, quando nós sabemos lidar com a dor e o sofrimento, ela vai nos levar a um nível de intimidade na presença do Senhor. Ela vai nos fazer forte, ela vai nos ensinar coisas lindas e tremendas. E quando eu olho para esse texto, olhando para as atitudes da sunamita, eu entendo que existem atitudes que nós podemos tomar para lidar melhor com a dor, saber lidar com a dor. E a primeira delas, que eu gostaria que você me ajudasse aí olhe para Deus. Eu gostaria que você repetisse,
Olhe para Deus, tenha uma atitude de dependência. Nós precisamos tirar os olhos do problema. Irmãos, todas as vezes que nós estamos enfrentando algo, todas as vezes que nós estamos enfrentando alguma dificuldade, alguma adversidade, os nossos olhos são cativos ali. Muitas vezes nossa tendência é simplesmente olhar para a dor que nós estamos enfrentando, para a dificuldade que nós estamos enfrentando. E nós tiramos os olhos de Deus, daquilo que é maior, do Deus poderoso que nós temos. Nós temos um Deus, até falamos que é onisciente, é onipresente, é onipotente, mas quando nós tiramos os olhos dele, nós então não percebemos o quão grande ele é. Eu lembro da história do menino pequeno que chegou perto do pai e disse: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai não estava preparado para aquela pergunta. Criança às vezes faz umas perguntas, né, irmãos, que a gente fica ali, como que eu vou responder agora? E estava passando um avião. O pai então olha para o avião e fala para o filho: filho, você está vendo o avião? Aí o filho: tô, pai. O avião é grande ou é pequeno? Aí o filho fala: ah, pai, o avião é pequeno, né? Aí o pai pega aquele menino, leva no pátio do aeroporto onde estão estacionados os aviões, e o pai leva ele perto o maior que tinha lá. Leva ele pertinho e faz a pergunta de novo: filho, o avião é grande ou é pequeno? E aí então, aquele menininho olha assim, maravilhado e fala: ah, pai, o avião é esse é muito grande, pai, esse avião é muito grande. E aí então aquele pai diz para o filho: filho, Deus é assim. Quando nós estamos longe dele, ele é pequeno para nós. Quando nós estamos perto dele, aí então ele é grande para nós. E é assim, irmãos, que nós precisamos estar. Nós precisamos entender a grandeza de Deus. E para entender a grandeza de Deus, nós precisamos estar próximos de Deus. Nós precisamos buscar a sua presença. Nós precisamos tirar os olhos do problema. Nós não podemos aumentar a nossa dor. Nós aumentamos a nossa dor quando nós tentamos achar os culpados daquilo que nós estamos vivenciando. Nós não vemos em nenhum momento do texto aqui corrido, depois você pode ler na sua casa, a Sunamita questionando, a Sunamita perguntando os questionamentos. Ela não ficou trancada, amuada ali, não, ela não procurou culpados. Ah, esse homem, eu não tinha pedido filho, por que ele falou que eu ia ter um filho, agora eu perdi um filho? Nós não vemos a Sunamita fazer isso. Sabe por quê, irmãos? A dor muitas vezes pode ofuscar a nossa visão e ela nos leva para o campo do vitimismo. E o vitimismo, geralmente, ele quer nos colocar ali. A gente quer o aconchego, a gente quer o afago, a gente quer o cuidado, mas o vitimismo não nos leva para o lugar aonde nós vamos buscar a resolução do problema. Nós ficamos ali só acuados, amuados, sem a resolução do problema. A segunda atitude que eu vejo aqui, e que eu queria falar para você é: não desista. Repita comigo: não desista. Tenha uma atitude de esperança. No versículo 22, a palavra diz: e chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Não desista, irmãos, mesmo parecendo impossível. Você já percebeu que nós temos uma facilidade de quando alguém chega para contar alguma coisa para a gente, que está vivendo uma luta, ou seja lá em qual área for, nas finanças, no casamento, seja com filho, seja qual área for que a pessoa está vivendo uma enfermidade. Nós temos uma palavra de bênção para ela. Nós vamos dizer: olha, você tem um Deus poderoso, fica firme, Deus vai intervir, Deus vai fazer. Mas quando somos nós que estamos vivenciando, muitas vezes a gente quer desistir, a gente quer sepultar aquilo. Por que nós fazemos assim? Por que nós desistimos? Nós não vemos, olhando para o texto, nós vemos que a Sunamita, ela não perdeu a esperança. Não perder a esperança é manter uma luz acesa
abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não desista, irmão. Eu não sei o que você pode estar vivenciando, mas não desista. Não desista. Certamente ela temeu. Nós com um filho doente, muitas vezes o nosso coração estremece. Nós ficamos ali temerosos. Imagine aquela mulher com um filho morto. Certamente ela teve ali o seu medo, ela teve o seu desespero. Mas o nosso sofrimento, o nosso medo, o nosso desespero tem que ter lugar certo, tem que ter destino certo, e é aos pés de Jesus, irmãos. É aos pés de Jesus. Sabe, uma outra coisa que eu queria dizer para você, quando eu olho aqui o verso 26, deixa eu dizer para você, não desistir não é sair falando para os outros o nosso problema. Quando a sunamita estava no caminho, e de longe Eliseu avista ela, ele manda que Geazi vai até lá. Vai lá e vê com a sunamita se está tudo bem. Se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o filho. Quando Geazi chega próximo dela, e pergunta para ela se vai tudo bem. Você que já conhece e já leu esse texto, sabe o que ela responde? Ela responde, vai tudo bem. Ela estava com o filho morto, lá na casa dela, dentro de um quarto, em cima de uma cama. Mas ela fala, vai tudo bem. Sabe, irmãos, o que me ensina? Me ensina que às vezes a gente quer falar para todo mundo do nosso problema, sem antes dizer para Deus. Muitas vezes a gente quer levar o nosso problema para todas as pessoas. Ah, irmão, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você entre numa campanha, que você jejue comigo. Você leva essas coisas para alguém, mas você ainda não levou para Deus. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que ter companheiro de julgo, que eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que ter pessoas que a gente vai confessar pecados. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que ter pessoas que vão segurar as cordas junto com a gente. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos conhecer os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dores, primeiramente Deus. Deus precisa saber primeiro do que as outras pessoas. Sabe por quê? Porque senão nós vamos lançando as nossas expectativas para quem a gente está contando, nas pessoas que a gente está buscando ajuda. E se nós lançarmos as nossas expectativas em pessoas, nós vamos nos frustrar, irmãos. Porque existem coisas que somente Deus pode fazer. Existem coisas, o caos na vida da gente que só Deus pode pode colocar ordem. Só Ele vai ter poder para fazer isso. E quando nós lançamos a nossa expectativa em homens, em pessoas, nós vamos nos frustrar. A terceira atitude que eu olho para o texto e que eu queria que a gente buscasse é enfrente o caminho. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado e dissesse, enfrente o caminho, irmão. Tenha uma atitude de perseverança. Ela foi corajosa. A sunamita foi muito corajosa e perseverante. Eu vejo que às vezes o primeiro milagre que nós precisamos em Deus é vencer o nosso processo, o nosso caminho. Sabe, ela viveu isso antes de ter o resultado. Quando nós olhamos e vamos estudar o texto, de Sunem ali até o Monte Carmelo, onde estava Eliseu, dá em 30, 35 quilômetros, nós não sabemos ao certo. Ela precisou fazer esse caminho. É o caminho que ela precisou fazer. Certamente, irmãos, pensa o que estava na cabeça dessa mulher fazendo esse caminho. Ah, o que eu estou fazendo? O que eu vou lá? Para que eu vou lá? O filho já está morto lá dentro do quarto, da cama. Quantas coisas ela teve que enfrentar ali naquele caminho. Pareceu longo demais, certamente. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo, eu não vou vencer. Quanto medo, quanta angústia talvez tenha se abatido sobre ela.
Porque sim, muitas vezes o caminho que nós precisamos fazer, ele é cansativo, ele é doloroso, ele é cheio de pedras. Mas nós precisamos confiar, irmãos, que Deus está conosco no caminho, que Ele nos fortalece no caminho, Ele nos forja no caminho, Ele não nos deixa sozinho no caminho. Por mais que o caminho pareça longo e desafiador, Ele vai estar conosco. É no caminho que nós somos moldados, forjados, transformados, lapidados. É no caminho, nós não podemos vencer algo, queremos simplesmente chegar do outro lado. Deus faz processos conosco, Deus nos apresenta um caminho que muitas vezes precisamos trilhar, e muitas vezes esse caminho não é fácil. É nesse caminho que algumas coisas em nós vão aparecer, os frutos do Espírito, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, muitas vezes vão ficar aparentes no caminho quando nós estamos fazendo o nosso processo. É no caminho que nós vamos lutar contra a incredulidade, irmãos. Sim, é no caminho que nós vamos ter que lutar contra a incredulidade, contra as dúvidas, medo, ansiedade. Eu não tenho dúvida que tudo isso deve ter se abatido ao coração daquela mulher. Mas ela venceu todas essas coisas. Quando eu olho o capítulo 42 de Jó, Jó faz uma declaração ali. Jó declara: Senhor, eu sei que o Senhor tudo podes. Quando Jó faz essa declaração, Senhor, eu sei que o Senhor tudo podes, nada havia ainda mudado na vida de Jó. Ele ainda não tinha sido restaurado na sua saúde, ele não havia sido restituído em suas finanças, ele não tinha tido o seu relacionamento com a esposa restituído, ele não tinha tido os filhos ainda, mas ele declarou naquele caminho, ele venceu a incredulidade e ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor tudo podes, mesmo quando ainda nada tinha mudado. Nós queremos muitas vezes ver as coisas para depois entender que Deus tudo pode. Nós precisamos vencer a incredulidade no caminho. Quando a incredulidade é vencida, nós crescemos na fé. Quantas vezes, irmãos, nós precisamos pedir para Deus: Senhor, acrescenta a nossa fé. Senhor, eu não consigo mais ver nada nessa situação, eu não consigo. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer. E eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, acrescente a minha fé. Porque é assim, Deus muitas vezes vai nos propor esse caminho. E nós precisamos vencer a incredulidade nele. Precisamos vencer a dúvida, porque daí nós ganhamos a esperança. E entendemos que nós temos um Deus que é poderoso e faz o impossíveis. Quando nós vencemos a ansiedade, nós descansamos na confiança, irmãos. Muitas vezes o nosso coração está agitado, está ansioso. Mas quando nós vencemos a ansiedade, nós então conseguimos descansar no Senhor. Deus faz muitas coisas no caminho. Muitas vezes a gente não ganhou ainda no caminho aquilo que muitas vezes nós estamos indo buscar. Mas nós ganhamos muitas outras coisas. Nós ganhamos experiências. Nós ganhamos presença de Deus. E isso não dá para trocar por nada, irmãos. Porque Deus, Ele nos visita no caminho. Ele faz coisas lindas, tremendas e poderosas, muitas vezes, em nós, no caminho. A quarta atitude que eu olho aqui para essa mulher e vejo é: deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Repita comigo: deixe Deus trabalhar. Quem não quer ver Deus trabalhar, irmãos? Todos nós queremos ver Deus trabalhar, não é verdade? Todos nós queremos ver Deus trabalhar de alguma forma. Ah, Senhor, olha, isso aqui, nós precisamos da Tua intervenção. Ah, Senhor, como nós precisamos que o Senhor haja. Ah, Senhor, isso. Ah, Senhor, aquilo. Nós queremos o agir de Deus. Sempre queremos. Mas deixar Deus agir, deixar Deus fazer, deixar Deus trabalhar, não é tão fácil assim. A palavra diz que Eliseu entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor.
Ele fecha a porta ali. Esperar Deus fazer, esperar Deus agir, nem sempre é fácil. E quando nós olhamos mais para baixo ainda um pouquinho, no versículo 34, vemos que Eliseu subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos deles, se estendeu sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Irmãos, quando nós olhamos, quando eu olhei esse texto, eu falei, Senhor, meu Deus, que texto. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de deixar Deus agir, Deus trabalhar. Porque a gente quer colocar Deus numa caixinha. Sabe, Deus, eu já vi o Senhor fazer na vida do meu irmão, eu queria que o Senhor fizesse assim, Senhor. Eu já vi o Senhor fazer na vida do João, eu já vi o Senhor fazer na vida da Maria, eu já vi o Senhor fazer em tantos, eu já vi o Senhor fazendo assim, então eu quero que o Senhor faça dessa forma, desse jeito. Irmãos, Deus não está numa caixinha. Às vezes a gente poderia estar até se perguntando na própria palavra de Deus, por que precisou fazer isso? Por que precisou deitar sobre o menino? Muitas vezes no nosso caminho nós estamos querendo perguntar para Deus e ensinar Deus de como Ele tem que trabalhar na nossa vida. Isso não é um de nós, irmãos, são todos nós. Eu lembro de um fato que aconteceu comigo. Eu devia ter uns 21 anos, irmãos. Eu era ainda nova, eu ainda era atleta. Chegou na minha casa numa madrugada um casal de diáconos. E eles chegaram na madrugada, um casal maravilhoso, um casal assim, de oração. Isso lá na primeira igreja que nós pastoreamos. E eles chegaram e falaram, olha, eu preciso orar por vocês. E aí ele falou assim, olha, irmão, eu preciso orar por uma enfermidade na sua coluna. Uma enfermidade na minha coluna, já pensei eu, não tenho nada, não sinto absolutamente nada. Ó, o coração incrédulo já desse jeito, já não sinto nada. Essa palavra não é para mim. Piorou quando o irmão falou que Deus tinha pedido para que eu deitasse no chão da minha sala. Aí, o que a gente faz? Um casal de diáconos ali, falando que queria orar por mim, que era para eu deitar. O que eu fiz? Deitei, irmãos. Deitei, recebi aquela oração ali, mas eu confesso para os irmãos que o meu corpo naquele dia se deitou no chão da minha sala, mas o meu coração não se deitou. Eu falei, essa palavra não é para mim. Essa oração não era para mim. 10 anos depois, eu comecei a viver a maior luta que eu tive na minha vida. Uma enfermidade. Onde, irmãos? Na coluna. Sabe, muitas pessoas podem até ter problemas na coluna, mas a enfermidade que se abateu na minha coluna quase me levou à morte, irmãos. Eu saí sequelada, 3 cirurgias, muitas coisas. E quando eu fui entrar na primeira cirurgia, a gente já estava lá na Memorial. Algumas irmãs me procuraram e uma delas falou, pastor, a gente gostaria de ter um tempo de jejum e de oração. Você vai entrar na cirurgia e a gente gostaria de ter esse tempo de jejum e oração. Irmãos, falar a verdade, eu estava bem desanimada, porque eu já tinha feito de tudo, de tratamento que os irmãos conheçam, eu tinha ido atrás, porque eu não queria entrar na cirurgia. Primeiro, porque eu tinha medo. E segundo, porque eu falava para Deus assim, e eu participava de campanha, oração, jejum, eu pedia, eu clamava, eu falava, Deus, quando o Senhor me curar, eu vou testemunhar do Senhor, eu vou dizer, olha, eu estava assim, dessa maneira, e o Senhor me visitou, o Senhor me curou, eu querendo colocar Deus numa caixinha, irmãos. Deus não faz como a gente quer. Deus é poderoso, Ele é Deus. Nós não precisamos ensinar a Ele como fazer. E aquela irmã falou para mim assim, olha, Deus me deu uma visão. E Ele me disse que quando eu contasse para você, você entenderia. E então aquela mulher, depois de quase 17 anos, porque eu ainda fiz o meu caminho de uns 7 anos brigando com Deus, querendo ser curado, não querendo fazer cirurgia, fazendo um monte de coisa. Ainda fiz todo esse trajeto, esse caminho com Deus. 17 anos depois, a irmã
falou assim, a visão que eu tive é essa. E começou a descrever a sala da minha casa. Eu deitada no chão. E Deus falando, eu preciso fazer um concerto com você. E eu entendi, irmãos, que Deus precisava me levar para o meu lugar da incredulidade. Aquele lugar, para mim, era o lugar da incredulidade. E algumas pessoas hoje me perguntam, quando eu conto o testemunho, perguntam, pastora, então naquele dia, se você tivesse dobrado seu coração, você não teria tido a enfermidade? Irmãos, eu não questiono isso com Deus. Não questiono mesmo, sabe por quê? Porque esse processo que eu vivenciei, Deus me levou a lugares que eu ainda não conhecia. Deus fez coisas e experiências que eu ainda não tinha experimentado com Ele. Então eu nem me atrevo a perguntar se Ele faria ou não, se Ele deixaria ou não. Porque eu acredito que toda dor, todas as vezes que nós precisamos lidar com algum sofrimento, Deus vai trabalhar em nós. E se nós buscarmos a presença de Deus, nós vamos estar num lugar onde a gente ainda não conhecia de Deus. E Deus vai nos visitar e nós vamos ter experiências tremendas e profundas com Ele. Então, irmãos, não é pelo fato de se eu teria ou não. O fato é de que Deus deseja trabalhar e quando Ele trabalha, não há quem possa. Ele não está numa caixinha. Ele é Deus. Não tenha medo de deixar Deus trabalhar. Não tenha medo de deixar Deus agir. Eu não sei aquilo que você está experimentando, aquilo que você está vivenciando, as lutas, adversidades, eu não sei. Mas eu sei que nós temos um Deus poderoso. Irmãos, tem acessos que somente Ele pode fazer. Tem lugares que somente a mão dEle pode chegar. São as coisas, às vezes, lugares mais profundos de nós que somente a mão de Deus pode chegar. Existem mortes que somente Ele pode ressuscitar. Às vezes você está dizendo aí, não tem mais jeito, pastora, não sinto mais nada, não amo, não quero. Saiba que Deus pode fazer. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista. Deixe que aquilo que o pastor Vinícius citou da palavra de Deus quando ele iniciou esse culto, deixe que a última voz, a última palavra seja a palavra de Deus sobre a sua vida. Não aceite outros decretos e outras palavras. Não aceite. Nós temos um Deus poderoso e Ele é poderoso para fazer. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz em Provérbios 13:12, Salomão diz ali que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E às vezes a gente espera as coisas de Deus e aquilo começa, sabe, se delongar para acontecer. E às vezes a gente acha assim, Deus esqueceu de mim. Deus não está ouvindo, Deus não está atento àquilo que é o meu sofrimento. Deus não está vindo ao meu socorro. Mas Deus não está com a sua mão encolhida. É a palavra dele que diz isso. Ele não está com o seu ouvido agravado. Ele não está com seus olhos ali fechados. Ele está vendo todas as coisas. É que, irmãos, muitas vezes a gente olha assim na palavra de Deus e a gente vê ali histórias sendo contadas em 2, 3 versículos. Mas não se iluda, muitas vezes é uma vida toda. Aquele paralítico à beira do poço, 38 anos, uma vida, esperou uma vida. E às vezes a gente vai precisar fazer um caminho, mas nós não podemos adoecer o nosso coração. O que eu acho lindo na sunamita é que ela havia recebido um não tinha? No começo da história, ela não estava com um não de Deus. Ela não tinha um filho para naquele lugar, para naquela época, não ter um filho era até mesmo ser considerada maldição, como eu disse. Ela tinha recebido um não de Deus, mas isso não fez com que ela chegasse à incredulidade. Ela aqui no final, ela não fala, eu não te pedi um filho, Deus, agora o Senhor me levou. O Senhor não queria mesmo me dar um filho. Nós não vemos ela fazendo isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração dela sabia que ela podia confiar em Deus. Foi por isso que ela foi com tanto afinco.
Foi por isso que ela falou, olha, você se apressa, não para no caminho. E quando alguém parou ela no caminho, ela disse, olha, tá tudo bem. Ela sabia, ela queria chegar lá em Deus. E é assim que nós precisamos fazer quando nós estamos experimentando coisas difíceis, lutas. Nós precisamos saber aonde que nós estamos indo entregar. A sunamita não, tinha recebido um não. Irmãos, e nós precisamos ter um entendimento. Sabe, às vezes um não de Deus. Porque Deus vai dizer não para nós. Em algumas situações, Deus vai dizer não. Mas quando Deus diz não, saiba que Ele tem o melhor. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho essa palavra comigo. Quando alguma coisa acontece comigo, eu falo, Senhor, eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso amar mais o Senhor. Eu preciso correr para o Senhor. Eu preciso me debruçar no Senhor, na Tua presença. Eu preciso amar o Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Eu preciso amar o Senhor, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos confiar nisso. Sabe? Nós precisamos olhar mais para Jesus. Menos para os nossos problemas. Menos para as coisas que estão ali nos afligindo, nos afetando. Nós precisamos sim, irmãos. Quando eu falo que a gente não pode desistir, a gente não pode desistir. Nós estamos desistindo muito fácil das coisas. Há 2 semanas atrás nós estávamos falando num congresso de família. E como nós temos visto as pessoas desistindo tão facilmente. Sabe, desistem. Elas desistem um do outro. Elas desistem da sua família com muita facilidade. Sabe, está quase como se vou trocar de roupa. Isso está demais. Nós não temos visto mais aqueles testemunhos de pessoas falando, olha, nós oramos tanto tempo, Deus agiu, Deus fez. Nós não temos visto mais isso. Por quê? Porque nós estamos desistindo. E nós não podemos desistir. Nós precisamos levar o nosso medo, a nossa angústia, o nosso temor, o nosso sofrimento para Jesus. Ele vai nos fortalecer até que nós possamos ter de volta e ter a nossa vitória. Eu creio, se qualquer pessoa que chegar para mim e for falar alguma coisa, irmãos, eu vou dizer, eu creio na restauração da família, eu creio que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode curar. O Senhor fez na minha vida. Depois da 3ª cirurgia, eu saí com sequela, irmãos. Eu estava ali. E um médico que foi bênção na minha vida, ele disse, Suene, agora nós vamos ter que saber lidar, porque é uma sequela. Vai ter que aprender a conviver com a sequela. E aí, irmãos, quando você entende que não há possibilidades humanas, nas nossas impossibilidades, não tem a quem nós recorremos, a não ser Deus. E aí nós recorremos a Ele, porque Ele tudo pode. Ele tudo pode. Deixe Jesus trabalhar. Nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar uma música. Nós vamos clamar o nome de Jesus. Eu não sei se nessa noite aqui alguém entrou sem ter convidado Jesus para morar no seu coração. Sabe, deixa eu te falar. As dores, as adversidades, elas vão vir para todos nós. Tendo você Jesus ou não, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar adversidades. Mas deixa eu te falar, quando nós passamos lutas, temores, adversidades, perdas com Jesus, deixa eu te falar, Ele nunca vai te deixar sozinho. Quando você precisar, Ele vai carregar você no colo. Ele vai segurar você. Ele vai colocar você em pé. Ele não vai te abandonar em nenhum momento. Ele não vai te abandonar. Então, se você entrou aqui nessa noite, você ainda não convidou Jesus para morar no seu coração, para ser o seu Senhor, o seu Salvador, olha, faça hoje isso.
Procure alguém aqui no final do culto e fala assim: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós queremos caminhar com você, andar com você. Nós queremos dizer: olha, essa é a melhor coisa que aconteceu e eu posso testemunhar isso para você. Isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu continuei tendo problemas, lutas, sim, mas Jesus me fortaleceu e Jesus estava comigo. E agora eu quero falar com você também. Você está enfrentando algumas coisas que você está achando difícil demais? Nós temos um Deus que tudo pode. Assim como Jó fez essa declaração, nós podemos fazer essa declaração. Nós temos um Deus que tudo pode. Mesmo quando você estiver no meio ainda e você não conseguir ver nada, você não conseguiu ver nada mudado ainda, saiba, você tem um Deus que tudo pode. Você crê nisso?